por que o meu amigo aprende e eu não? Você já parou para perguntar por que meu amigo que estudou italiano começou a estudar italiano diretamente comigo, no mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo método, com o mesmo professor, está aprendendo e eu não? Se você já fez essa pergunta, se você já se achou um fracasso e já pensou italiano não é para mim, fica aqui com esse conteúdo que ele é especialmente para você. Antes de começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ana Luísa, sou fundadora da Escola Italiano Descomplicado, uma das primeiras escolas 100% online do Brasil, com aulas ao vivo. Eu sou professora há 10 anos e pode ter certeza, o que eu mais já ouvi falar é: ai, professora, não consigo, não riesco a imparare questa língua di Dante, Madonna. Não, calma. Já ouvi muitas histórias, mas eu vou te contar alguns casos de alunos que eu já tive e como a gente fez para superar essa dificuldade. Senta que lá vem a história. Então, seja muito bem-vindo a esse conteúdo e eu quero começar com vocês contando a história de um aluno que eu tive uns anos atrás, bastante tempo, na verdade, foi um dos meus primeiros alunos no individual. E ele chegou para mim com essa dificuldade, né? Ah, eu já estudei italiano numa escola, num grupo, eu não consigo desbloquear, eu sinto que minha boca trava, até no sentido, né, muscular mesmo, minha mandíbula parece que não se mexe com o italiano, eu não consigo lembrar das palavras. E esse aluno adulto, né, com mais de 40 anos já, tinha tido a sua primeira experiência com o italiano, não tinha dado certo. O trabalho que eu precisei começar a fazer com ele foi entender primeiro que italiano, eu acho que, né, vamos começar a elencar motivos que te fazem não aprender o idioma. A gente precisa entender que o italiano não é uma língua que a gente pode subestimar e sair falando de qualquer jeito. A gente sempre pensa, ah, italiano é fácil, parece português com espanhol, a gente vai sair falando, assim, tipo, só aprender ali durante 2 meses e já tá tudo certo. Na verdade, não. O italiano é uma língua de estruturas bem profundas, de estruturas que em muitos casos se parecem com o português, em outros casos são completamente diferentes. E essa semelhança, essa proximidade com a língua, com a nossa língua materna, em muitos casos pode ser um problema. Porque, por exemplo, eu posso falar estruturas em português que no italiano vão estar completamente errados. Um desses casos icônicos é justamente o uso dos pronomes em italiano, né? O italiano sempre preciso responder uma pergunta, deixando essa estrutura clara e deixando bem claro ao que eu estou me referindo. Por exemplo, se eu te pergunto, sai suonare la chitarra? Você tem que me responder com pronome? Não, non lo so. Tem que ser uma resposta completa. Mas enfim, tornando ao caso deste meu aluno. E aí a gente começou a fazer um trabalho, eu precisei olhar olho no olho, ver quais eram as dificuldades e a gente vai percebendo que tem muitas coisas, né, no contexto de vida, na situação de vida da pessoa que tornam esse aprendizado difícil, né? Ele tinha começado a fazer italiano ao mesmo tempo que um amigo que estava ali curtindo a aposentadoria, tinha todo o tempo do mundo para estudar, enquanto ele tinha 3 filhos pequenos para cuidar, o trabalho, viagens a trabalho, um doutorado, enfim, né? Veja como eram situações bem diferentes. Então, o que que eu precisei fazer? Adaptar todo o conteúdo para uma pessoa que não ia ter tempo para estudar em casa. Então, a gente passava a fazer muitos exercícios em aula. Fui estimulando a ouvir podcasts, outros conteúdos de língua italiana que fossem fáceis de consumir, que ele não precisasse necessariamente sentar na frente do livro e fazer os exercícios. Um dos primeiros pontos é a gente precisa observar em que contexto de vida está quando começa a estudar o italiano, né? Se é um contexto que vai me permitir ter milhões de horas de estudo fora da aula, o que é bem raro. Hoje em dia todo mundo tem uma vida louca, e isso com certeza vai contribuir para você aprender mais ou menos e vai variar o seu tempo de aprendizado. Um outro ponto muito importante que a gente precisa considerar é que aprender italiano é um processo. Como tudo que a gente faz na vida, a gente precisa de tempo e de esforço e de dedicação. Você menospreza o italiano? Você acha um saco estudar italiano porque você só quer fazer a prova do Buono Cittadinanza e deu? Bom, me desculpa, se você faz uma aula por semana com duração de 1 hora e depois não quer mais saber de italiano, não vai ter milagre que aconteça que vai te fazer
aprender italiano com uma estrutura eficaz e forte que vai te permitir ter a improvisação na hora da conversação do Biuno Cittadinanza, né? Afinal, lembre que a prova do Biuno Cittadinanza é uma prova completa que implica escrever, falar, ouvir e ler. Mas assim, voltando ao assunto aqui desse vídeo, para quem quiser saber mais sobre o Biuno Cittadinanza, já tem esses outros 3 vídeos aqui no canal sobre o Biuno Cittadinanza e sobre por que que o meu amigo aprende e eu não. Eu acho que isso é uma pergunta muito pessoal. Estudar uma língua, seja italiano, claro, aqui o foco é italiano, mas outra língua estrangeira é uma coisa que vem de problemáticas que talvez você nunca tenha percebido, mas como era a sua relação com fazer aulas de português na escola? Como era a sua relação com as aulas de inglês na escola? Isso tudo, para quem é um adulto que está estudando idioma, interfere sim, porque você pode ativar certos bloqueios que você teve, certos traumas que você teve quando estava estudando outro idioma na escola, e aí, claro que o processo de aprender uma nova língua vai se tornar muito mais difícil. E tem outra coisa que interfere completamente nesse processo de estudar o italiano, que é a gente olhar para palavras, olhar para frases e falar: nossa, que coisa feia, isso tá certo, é assim mesmo que funciona. Tudo isso interfere, a gente criar esse certo preconceito, né, de achar se tá bonito, se tá feio, isso atrapalha, né? Por exemplo, em italiano, a palavra bisogno existe. E não é nada de feio, não é nada de horrível, é uma necessidade. E toda vez que eu falo para os meus alunos essa palavra, sempre tem aquele aluno que fala: bisonha, essa palavra tá certa. Sim, tá certa. Então vejam que, no fundo, a gente precisa, né? Por que que a gente fala que uma criança aprende uma língua muito fácil? Porque a criança não cria esse julgamento de valor se a palavra é bonita, se é feia. A criança, ok, vê aquilo ali legal, assim, essa é a palavra que existe, então eu vou usar ela também. Se a gente tentar ser um pouco mais criança nessa ideia de aprender o idioma e não querer fazer julgamento de valor, se é bonito, se é feio, se é certo ou errado, talvez a gente comece a se liberar mais dessa dificuldade. Olha para o seu amigo aí que fala italiano, que aprende, pergunta para ele como é que ele fez para aprender, como é que ele tem estudado, ele tem praticado em casa. Talvez você não só olha a grama do seu vizinho, mas olha como esta grama está sendo plantada e regada. Eu tenho certeza que mudando esse seu questionamento, você vai começar a entender que o processo que ele está fazendo pode te dar ideias de como estudar e praticar o seu italiano. Resumindo aqui alguns pontos-chave que eu quis trazer hoje para quem aí está quase perdendo as esperanças em aprender italiano. Eu acho que primeiro a gente precisa questionar se o método que você está tendo contato está sendo adequado para você. Eu não tenho problema nenhum de falar para um aluno: olha, acho que o jeito que a gente está fazendo agora não está sendo adequado para o seu momento. Vamos tentar outra abordagem. Porque quando a gente faz isso, você mostra para o aluno que você está entendendo a dificuldade, e um professor que se estimula em mudar para conseguir fazer um aluno aprender um idioma, isso também acaba sendo um estímulo para o aluno se empenhar mais. Outra questão: observe o seu contexto de vida e não seja tão crítico e tão exigente com você mesmo. Às vezes você está em uma situação de vida que realmente não te permite estudar 3, 4, 5 horas de italiano por semana, que seria, digamos assim, o mundo ideal. Faça o melhor com o que você tem, né? Se você tem 1 hora de aula por semana, beleza, vamos falar, vamos ler, vamos fazer exercícios. E é isso. Vai ser o que você vai ter por um tempo até melhorar aí o seu contexto de vida. E um outro ponto também é tentar não comparar tanto italiano com português, não menosprezar as dificuldades do italiano, porque você de repente já fala espanhol, já fala francês, né? O francês ajuda sim muito na gramática do italiano, mas tem outras coisas que são bem diferentes, né? Principalmente questão de vocabulário. E por fim, não faça julgamento de valor se é bonito ou se é
feio. A língua italiana é belíssima, é maravilhosa. Para mim, é a língua mais bonita do mundo. Tente ler, tente absorver a língua. Sim, teremos palavras um pouco diferentes, como bisogno, teremos palavras que são falsos cognatos, como subire em italiano, que é sofrer, não é subir. E tudo isso faz parte desse processo de aprendizado. No fundo, o que eu quero falar para vocês é: aprender italiano é uma questão de entender onde você está, aonde você quer chegar, e que esse processo, eu preciso lidar com este processo com maturidade e com respeito, principalmente por si, e respeito ao processo que é aprender uma língua. E aí, em que ponto você está? Já tinha refletido sobre a língua dessa forma? Deixa aqui nos comentários que eu adoro falar sobre processo de aprendizado do italiano. Vou adorar saber um pouquinho da sua história. Conta aqui pra mim, como vai ser italiano? Até a próxima, vi saluto e alla prossima!